Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Priscila, eu estou aqui hoje para apresentar a nossa ilustríssima convidada, a professora Márcia Cambeba. Professora Márcia, vem esclarecer um pouquinho algumas questões sobre o dia 19 de abril. Eu lembro que nos anos 80, quando eu ainda estava no ensino fundamental 1, nós comemorávamos essa data na escola. E como era essa comemoração? Bom, nós
pintávamos o rosto com tinta, fazíamos cocar em formato de pena de papel e cantávamos uma música que até naquela época já me incomodava, que era Vamos Brincar de Índio. E a sua escola ainda comemora o Dia do Índio? É muito comum, gente, ver que alguns professores, principalmente educação infantil e ensino fundamental 1, ainda estão comemorando o Dia do Índio. E, na verdade, a gente precisa repensar essas atividades dentro da escola para não criar uma ideia de que os povos indígenas foram pessoas antigas do nosso passado e ingênuas. Porque se pegarmos a literatura, se pegarmos todas as redes sociais hoje nos permitem isso, nós podemos conhecer muitas lideranças indígenas fazendo um trabalho na sociedade e vivendo a sua cultura. Nós temos advogados, professores, nós temos hoje um Ministério dos Povos Indígenas, dirigido pela ministra Sônia Guajajara. Nós temos a FUNAI hoje, historicamente, sendo direcionada por Joênia Wapichana, que é uma mulher indígena. Então, essa ideia de brincar de índio, ela já não cabe mais nas nossas atividades escolares. E preocupados com isso, o Instituto Casagrande trouxe a professora Márcia Cambeba para que ela possa nos explicar, direcionar as nossas atividades para que esse dia 19 de abril seja relembrado como um dia de resistência e luta dos povos indígenas, para que essa nova geração de crianças e adolescentes que estão na escola cresçam compreendendo a diversidade do nosso país. Então, eu vou chamar aqui a professora Márcia Cambeba, porque, é claro, ela é a estrela da noite e ela tem esse lugar de fala para nos orientar, para nos ensinar, para nos esclarecer questões importantes e por que a gente não pode mais falar Dia do Índio. Eu fico por aqui e chamo o currículo da professora Márcia Cambeba e, na sequência, ela vai falar com vocês sobre 19 de abril. Aproveitem, anotem e aprendam muito, assim como eu também vou ficar aqui com as minhas anotações. Até daqui a pouco, pessoal. Márcia Cambeba é mestre em Geografia, doutoranda em Estudos Linguísticos, é poeta, educadora e escritora, é ativista indígena, pertence ao povo Omágua Cambeba, do Amazonas, é escritora sobre a questão indígena e ambiental. Olá, sou Márcia Cambeba, sou do povo Omágua Cambeba, sou escritora, sou poeta, sou ativista, sou contadora de história, sou educadora também. Tenho de formação geografia, sou geógrafa, com especialização em educação ambiental para a sustentabilidade na Amazônia. Sou mestre em geografia cultural e agora estou no doutorado em estudos linguísticos pela Universidade Federal do Pará. Então, sou doutoranda em linguística. E, além de tudo isso, sou escritora, poeta, como falei, e gosto de partilhar os nossos saberes. Não só os saberes coletivos, mas também os meus saberes. Aqueles saberes que eu consegui trabalhar, eu consegui adquirir desde a minha infância na aldeia até a fase adulta. Porque todos nós temos saberes que nos acompanham e outros saberes que nos atravessam também. Então,
Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o 19 de abril. O 19 de abril, a gente precisa refletir sobre ele de forma que a gente consiga desconstruir estereótipos, desfazer equívocos que durante muito tempo na cabeça de muitas pessoas foi criado, foi apresentado e foi colocado também. Porque nós somos muito o que os nossos professores também nos passam, seja de conteúdo, seja de exemplo. Então, a gente precisa fazer, hoje a academia coloca as palavrinhas, e que a gente também se utiliza de algumas. Decolonial, descolonizar, decolonizar. Tem uma diferença muito grande em descolonizar e decolonizar. Ah, é só tirar o S. Não. Não é só tirar o S, não. E eu vou trazer para vocês mais para frente. Então, pensar o 19 de abril é pensar várias maneiras de como nós, professores, podemos levar esse conteúdo para a sala de aula. É como nós, professores, pensamos e queremos compreender a cultura do outro, esse outro antropológico, ou não, né? Esse outro indígena, esse outro que não pertence ao mesmo povo que eu pertenço. Então, é importante, eu digo sempre aos meus parentes, a gente adentrar as universidades para que a gente possa encontrar maneiras de interligar os mundos, fortalecer essas pontes que nos interligam com outros mundos. Porque, veja bem, nós, indígenas, é uma estratégia de sobrevivência a gente aprender a adentrar o universo do outro. Com cuidado, porque ainda temos em nossa mente as marcas da violência, e também com respeito. Então, quando a gente sai da aldeia para a cidade, a gente não chega de qualquer jeito na cidade. A gente chega devagarzinho, com cuidado, no passo da paca, porque a paca pisa miudinho. E compreendendo o lugar que a gente está. Olhando o que está ao nosso redor, sabendo como a gente pode interagir com tudo aquilo e viver com tudo aquilo. Assim que eu acordei, primeiramente a gente dorme, e eu gosto de dormir e sonhar. Então eu estava sonhando lindamente, até que os meus amiguinhos me acordaram. São 2 casais de bem-te-vi, que todo dia vai bater na janela. E os pássaros, para nós, eles têm espírito. Então, eles vão bater na janela até que a gente levante. E aí eles vão embora. Já fizeram a missão deles. Já nos acordaram. Como quem diz, levanta. Porque eu que não devo nada a ninguém, não tenho conta para pagar, não tenho filho para criar, porque a natureza me ajuda, a espiritualidade me ajuda a criar os meus filhos, né? Eu vou buscar o alimento no bico, trago no bico, dou no bico. Imagina que o passarinho, ele não tem braço, ele não tem terra, ele não tem braço, ele tem asas. Ele tem 2 perninhas ali, mas ele é mais limitado em determinadas situações que nós, seres humanos. E eles trabalham desde que o primeiro raio de sol desponta. Alimentam seus filhos no bico, até um determinado tempo, e aí eles ensinam os passarinhos a voar. Porque eles nasceram para as alturas. E nós também nascemos para as alturas. Nós somos também do alto. Mas só vamos conseguir alcançar essa altura quando a gente alcançar a amorosidade em nosso coração. O respeito, o entendimento, a cooperatividade, a solidariedade que a gente precisa ter com o outro. O entendimento de mundo.
Então, eu abri o meu telefone, o meu Instagram, e me deparei com uma postagem de um parente do povo Nhambiquara. E o parente Nhambiquara, ele dizia que nós temos que ter mais compreensão e compaixão, entendimento e amorosidade para com o nosso parente, para com outro povo. Que agora os indígenas, e não é de agora, que eu escuto a frase: eu sou índio de verdade. Beltrano não é índio de verdade. Ou porque um determinado cidadão ou cidadã reivindicou sua ancestralidade, sua identidade, seu pertencimento adulto, a pessoa acha que não é índio de verdade. E o que é ser índio de verdade, né? A nossa temática fala do 19 de abril, que não é o dia do índio. Se o 19 de abril não é o dia do índio, o que é ser índio de verdade? Eu gostei disso, eu comentei lá com meu parente, né, abaixo a postagem dele, eu deixei lá um comentário para quem quiser compreender também, logicamente que foi um comentário muito rápido, porque o espaço, eu não podia fazer um jornalzaço, né, emendar o Nacional com o jornal O Globo, emendar com a Folha de São Paulo, senão dava logo um jornalzaço, sim. Que eu escrevo muito, então eu tenho que me policiar nisso e eu vou embora se deixar, né? Eu jamais daria para fazer um trabalho em jornal, porque a pessoa não ia ter mais paciência para ler o que eu escrevesse, né? Então, eu fiquei refletindo até entrar aqui na live sobre índio de verdade. É uma frase que a gente traz e fortalece dos não indígenas. Os não indígenas, os tal dito descobridores, né? Quando andavam por aqui, eles diziam, não, esse aqui é índio, não é índio de verdade, esse aqui é índio de verdade, então a gente está fortalecendo a colonização. Ainda está muito dentro de nós essa essência da colonização. Nós fomos infectados, pior que o Covid-19, que matou muitas pessoas. Morreu gente da minha família pessoal. Morreu parentes de povo. Mas eu sinto que pior que tudo isso são os vírus que estão dentro de nós e a gente alimenta esses vírus. Do egoísmo, da individualidade, do eucentrismo, e tem tantos outros vírus horríveis que a gente alimenta. Do comodismo. Esses vírus, eles estão dentro de nós, nos corroendo por dentro e a gente não sente, não vê, lógico que é um vírus, e não tenta combater com nenhum remédio. E eles vão nos sugando, até que não deixe mais nada. Só a carcaça em pé. Então, é isso que eu percebo, né? Então, é isso que eu estou percebendo hoje. Está muito forte isso. E o parente, deixa eu ver se eu acho aqui. O parente Nhambiquara diz assim, o Derroy, diz assim, Derrob Nhambiquara, acho que, não sei se pronunciei direito, né? Diz assim, eu acho que ele compartilhou uma postagem do professor
Bugda Derhob. Eu acho que, ou se é ele mesmo, ou se não é, eu não sei. Eu não conheço pessoalmente o parente. Vamos lá no que ele diz. Ele coloca, entre aspas, índio de verdade, não se aproprie da fala de brancos. Brancos racistas. Essa fala é julgamento racista e é para dividir o povo, para diminuir nossos irmãos e irmãs. Respeite a luta de cada etnia, pois ela é sua também. Somos indígenas. Aí ele continua aqui no texto, que eu achei interessante. Alguns grupos de parentes têm tentado diminuir outros grupos com diversas falas de cunho racista, entre elas alegando que eles não são índio de verdade. Tal situação além de desconfortável para o movimento, são falas que vêm do branco, falas que não é e não condiz com o comportamento de povo indígena. Os não indígenas sempre comandavam nossas vidas, dizendo isso ou aquilo, né? Que entre elas que aquele povo não era índio de verdade. Eu escutei muito isso também, gente. Não comigo, mas escutei um indígena dizer do outro: ah, o fulano lá não é índio de verdade, não. Eu que sou. Porque eu tenho pai e mãe do mesmo povo. Então, eu quero depois explicar o índio de verdade, porque eu também já ouvi muito, e quero colocar aqui as minhas impressões. E ele continua. Conseguimos, à custa da luta, suor e sangue, chegar a um estado no qual temos indígenas médicos, professores, deputados, ministros. Ministros ainda não tem, né? Ah, tem a Sônia Guajajara, é verdade. Desculpa. É que eu compreendi outra coisa. Ministros, e isso porque nos unimos, rompendo os estigmas que a sociedade não indígena nos impôs. Tá certo, parente. Se chegamos até o posto de ministro, ter uma mulher no ministério, é porque houve uma união do movimento, né? E agora, alguns em busca de like, ele continua, né? É dele, tá, a palavra. E agora, alguns em busca de like nas redes sociais, ou medo de perder algo que estamos ainda lutando, estão pelas redes sociais usando falas de brancos racistas, diminuindo nossos irmãos e irmãs, sejam de etnia ou em reconhecimento de suas terras ou em contexto urbano. Importante o Nhambiquara falar dos povos em contexto urbano, eu vou colocar aqui também. Novamente, é exatamente o que o não indígena quer, diz ele, né, o Nhambiquara. Essa desunião indiotizante ele usa, né? Aí ele assina, escrito por Búdiga, eu acho que é assim o nome dele, Búdiga Derhob Nhambiquara, filho cacique Itamaraty Nhambiquara e neto do pajé Axeleponte Nhambiquara. Ele é filho de cacique e ele é neto de pajé. É o que ele coloca aqui. Então, eu escrevi para o parente aqui, abaixo o post dele, né? Aqui, ó, vocês verem que o post é dele. Tá aqui o rostinho dele, né? Não sei se a gente consegue. No Instagram tá Derhob Nhambiquara. Quem quiser depois ir lá no Instagram dele e ler melhor, tá lá. Então, eu fico feliz de ver um parente falando assim, gente, de verdade, sabe por quê? Porque eu não me sinto só, né? Eu não me sinto só nesse tipo de pensamento, de cuidado,
porque o parente está certo. Enquanto a gente começar, a gente ficar nessa de fulano me representa, fulano não me representa, fulano é menos indígena, eles usam índio, né? Menos índio, eu sou mais índio, fulano, sabe? Isso aí é de fato, como o parente diz, é o vírus que o contato deixou. E a gente vai alimentando. E a convivência na cidade com os não indígenas, dependendo de quem seja essa pessoa com quem a gente está se entrelaçando, fortalece esse vírus. Se for uma pessoa infectada tão quanto eu já estou, ela me fortalece. A gente fica se retroalimentando ali. E aí ele coloca assim, né? Muita gente faz isso para ganhar like nas redes sociais. É um olhar assim que eu digo que a gente tem que ter bastante cuidado com o que vem também, a tecnologia que a gente está utilizando. Como eu uso a tecnologia ao meu favor? A tecnologia tem que estar ao meu favor, não contra mim. Não é ruim usar a tecnologia. É importante usar um celular. É importante ter um Instagram. É importante ter um Facebook. É importante ter um YouTube, ou sei lá o que seja. TikTok, isso aí eu até quis usar, mas eu e a tecnologia, a gente não nasceu uma para outra, não. Então, eu uso muito o meu Instagram. Meu Instagram eu uso, né? Mas eu uso no intuito de chamar as pessoas para um pensar decolonial. Chamar as pessoas para dizer, olha, nós estamos nas universidades. Olha, hoje eu fui lá na universidade. O meu Instagram é meu pessoal e também é de cunho informativo. Eu não vou ficar fazendo um Instagram para colocar só foto minha e outro Instagram para me fazer as postagens referentes ao que eu penso. Não, tá tudo ali, tá tudo junto e misturado. Então, quando o parente fala que essa frase, índio de verdade, é uma frase difícil, ruim, é uma frase que fortalece a questão do estereótipo, ele está certo. Primeiro, 19 de abril não é o dia do índio, é o dia de refletirmos sobre as lutas, as violências, a cultura, o entendimento, refletir o quanto que eu, como não indígena, estou contribuindo para o meu crescimento espiritual, o meu crescimento como pessoa, compreendendo outras culturas. É também para refletir isso daí. Porque, ao passo que eu não quero, eu não permito que a minha mente se abra para conhecer outra cultura, saber do outro, ter conhecimento de quem é o outro, de como é a vivência em outros territórios, como é que eu vou me conhecer? Como é que eu vou me encontrar como pessoa dentro do meu corpo-território, como se está dizendo agora? Porque, de fato, o corpo da gente é um grande território e as formas como a gente trabalha esse território vai falar muito de nós. O meu corpo é territorializado pelas memórias que chegam até mim. O meu, Márcia Cambeba. O meu corpo é territorializado pelas lembranças que eu tenho de lugar. Né? Então, quando eu vivi lá em Belém de Solimões, onde eu nasci, a maior aldeia do povo ticuna. Então, quando eu vivi lá em Belém de Solimões, que eu pulava corda, que eu brincava em poça de lama, que eu tomava banho de rio, que eu brincava de pular saco, que minha avó me deixava na casa de um ancião para que eu tomasse conhecimento da cultura, da memória, da história, dos saberes. Tudo isso está em mim. Tudo isso está dentro de mim. Um dia desse, eu também passei por uma situação dessa. Me contou uma parenta que estavam reunidas várias mulheres indígenas
Mas estavam reunidas ali, tinha todas as mulheres indígenas, as mais importantes, as, né, que estão mais em evidência, as que estão em menos evidência. Estavam todas ali. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Uma das pessoas lá, das indígenas, das mulheres, falou assim: e essa Márcia Cambeba? Coitada da bicha aqui, né? Que eu nem me meto em nada, tô no meu cantinho quieta. E essa Márcia Cambeba? Que nem indígena é. Ela me coloca nesse lugar de menos indígena, mais indígena. Né? Ela acabou de me colocar quando ela disse que nem indígena é. A gente chegou num ponto, nós indígenas, que se a gente não se cuidar, um não cuidar o outro, a gente vai novamente passar por um processo de redução, de dizimação muito grande, estando vivos. Porque o fato de dizer assim, que o Bolsonaro dizia, né, todos os indígenas têm que estar inseridos na sociedade, porque eles querem estar... É muito cuidadoso isso. Porque estar na sociedade não é adquirir e assimilar tudo que a sociedade nos impõe. A gente precisa filtrar e manter os nossos saberes vivos em nós, mesmo vivendo na cidade. Que é isso que o Nhambiquara falou, em contexto urbano. Então, a gente precisa compreender isso daí, né? E aí a pessoa dizia, essa é Márcia, né? Que nem indígena é. E eu disse para a pessoa que me contou, alguém me defendeu? Porque eu não estava lá, né? Eu não podia me defender. A pior coisa é você... Eu sempre digo para a pessoa, não fale por trás, fale logo na frente, porque a pessoa tem o direito de se defender, de dizer alguma coisa. Verdade ou mentira, mas ela tem o direito de dizer. Aí a pessoa lá falou, não, teve uma parenta lá que disse que você é sim, que ela sabe que você é e prova que você é quem você é. E ainda que se você não fosse, ainda assim teriam que respeitar você pelo nome que você tem, né? Então eu fiquei feliz, porque uma, entre tantas que estavam lá, me defendeu. Mas por quê? Porque ela me conhece, porque ela sabe de onde eu vim, ela sabe um pouco da luta da minha avó. E como que uma pessoa vai dizer que a outra não é, sabendo que a pessoa com quem ela está dizendo que não é, tem memória? Eu tenho memória de lugar. Eu não me incomodei nem um pouco, dei até sorriso, porque eu tenho como provar, né? Eu tenho um registro de nascimento que diz que eu nasci na aldeia Belém de Solimões, lá pertencente a São Paulo de Olivença na época, e mais. Eu ganhei na justiça, em 2020, o direito de ter meu nome na língua do meu povo, o direito de ter o meu povo no meu registro. Hoje eu me chamo Márcia Uaina Kiana Omágua Cambeba. Esse meu registro está lá no meu municípiozinho, lá de onde eu vim, do Alto Solimões. Papai que vai buscar. Quando ele vier com o registro, eu já vou ter que trocar meu nome todo para Márcia Uaina Kiana Omágua Cambeba. Mas a partir de 2020 eu já me chamo assim. Eu já me assino assim, né? Então isso é a prova maior. Porque se eu não fosse quem eu sou, como é que o juiz ia me dar ganho de causa num processo que eu movi em 2017? Não, 2018, foi 2018 que eu movi esse processo. Então, demorou 2019, demorou 18, 19, 2020 eu ganhei quase 1 ano e meio de análise. Porque eles pedem tudo da gente. Eu tenho minha carteirinha de povo Cambeba. Eu tenho meu RANI, Registro de Nascimento de Índio, que a FUNAI já extinguiu. Ela não... Porque é errado, né? A FUNAI não pode estar dando registro de nascimento de índio. A gente só tem que ter um. E esse um tem que ter o nosso nome. É o nosso direito de povo. Isso é 19 de abril. Isso é 19 de abril. É lutar pelos nossos direitos. Lutar por aquilo que nos pertence, que é nosso. Então,
Vale o 19 de abril quando eu consigo dizer, ganhei uma causa. E não precisava de um juiz branco para dizer que eu tenho esse direito. Não precisava. Mas a gente ainda vive um processo de colonização. Não acabou o processo de colonização. Porque se tivesse acabado o processo de colonização, a gente não estava ouvindo frases como o Nhambiquara colocou. Fulano é menos índio, eu sou mais índio. Eu sou índio de verdade, fulano não é índio de verdade. O que é ser índio de verdade? A palavra índio não nos pertence, ela é do colonizador. Muitos de vocês entendem isso aí, né? Tudo certo até aí? Então, a palavra índio, ela vem do colonizador. Não à toa, eu escrevi um poema Índio Eu Não Sou. Que quando eles chegam aqui, achando que estavam nas Índias, encontraram povos territorializados em toda essa extensão de Brasil aqui, que hoje se chama Brasil. Antes, Pindorama, antes, né, Pachamama, enfim, tinha várias formas de chamar, mas pela extensão e quantidade de pau-brasil, foi mudado o nome para Brasil. E brasileiro é aquele que cortava o pau-brasil, aquele que extraía o pau-brasil. Esse é o brasileiro, né? Então, a gente começa por aí. A palavra índio, ela carrega uma dor muito grande. Ela carrega um processo que a gente viveu nesse período de contato da barbárie. Mulheres que eram amarradas de cabeça para baixo depois de serem estupradas. Amarradas de cabeça para baixo, cortadas com o facão da vagina até a cabeça, seu corpo era debandado. Como se mata um animal, como se mata um boi para vender no açougue. Então, a barbárie, como isso acontecia. Crianças, quando fugiam da presença dos invasores em seus territórios, que conseguiam ser alcançadas no rio, a cabecinha delas era inclinada na quina da canoa e degolavam, manchando o rio de sangue. Rio Vermelho vem daí, né? A expressão que muitas vezes a gente escutava, né, no Alto Solimões, o rio ficava vermelho de sangue. Então, Márcia, você está falando de um passado, de algo que já passou. Opa, peraí. Um dia desse, uma parenta, Yanomami, foi estuprada por 2 homens. Não amarraram ela de cabeça para baixo e não cortaram ela no meio. Mas cortaram, dilaceraram a alma dessa mulher, o psicológico dessa mulher. Então, 19 de abril é dia de denúncia também. É para denunciar, é para refletir, é para trazer essas memórias e pensar até onde eu estou sendo parente, até onde eu estou seguindo a pisada dos meus ancestrais, até onde eu me desconectei da ancestralidade e passei a incorporar o que o não indígena quer. Desunião, discórdia, para poder dizer, olha aí, ó, olha como os índios vivem, ó, olha esses índios aí, ó, né? Que ainda tem na cabeça que nós somos índios. E não vai sair tão fácil. Porque quando você fala índio, você nivela todo mundo e tira direitos. Quando você fala índio, você rememora essas barbáries sofridas lá atrás. Quando você fala índio, você fortalece a ideia de que nós somos animais irracionais e sem alma. Portanto, precisava de um nome bonito, nome de gente. E aí Maria, João, Pedro, Paulo, Maria, José, e por aí vai. Então, não existe índio de verdade. Eu quero deixar bem claro isso. Vamos desconstruir isso em nós também. Isso é 19 de abril. Não existe índio de verdade.
Por quê? Vamos lá para a história do Brasil. A gente está datações com carbono 14 vão dizer que nós estamos aqui muito antes do século XV. No 16, quando os viajantes chegaram por aqui, querendo encontrar o caminho das Índias, depararam com povos aqui vivendo, eu já falei isso. No entanto, não começa a contar daí a nossa presença no mundo. Não, não. Só que quando eles chegaram aqui nesse período, muitos povos andavam nus, é verdade, outros vestidos. O meu povo já tinha roupa nesse período, já se vestia. Então, já usava do látex, meu povo já usava do látex para fazer botas, cano curto para as mulheres, cano longo para os homens. Então, a gente também não andava descalço, no século XVI. Isso tem como provar, Lacondamine fala isso. Só é vocês buscarem aí Lacondamine, né? E os povos o que utilizavam látex. Vocês vão ver que o Cambeba está lá. Então, a gente não pode dizer que nós somos índio de verdade, que eu acho que eles querem dizer sangue puro, uma expressão também entre aspas, né? Por quê? Porque esses ditos homens vestidos, barbudos, com a espada de um lado, a cruz do outro, eles não vinham com suas mulheres. Elas ficavam lá. Portugal, Espanha, né? Então, eles vinham só. Bando de homem num barco. O biológico deles ia gritar em algum momento, né? O que eles faziam? Corriam, pegavam as mulheres, e aí entra uma outra expressão. Muito difícil, que o 19 de abril precisa refletir, e a palavra índio rememora, traz, fortalece. Tem pessoas que me dizem assim, com um sorriso no rosto: eu acho que eu tenho sangue de índio, porque minha avó, ela foi pega no laço. Eu me orgulho disso, de dizer que a minha avó foi pega no laço. Eu escuto, porque sou educada. Minha avó me educou muito bem na aldeia. Eu sabia comer de garfo, aprendi a comer na aldeia. Aprendi a sentar em mesa na aldeia. Papai saía, viajava para outros países, via como que era, e chegava em casa preocupado. Nós temos que ensinar essa menina a comer de garfo e faca, a sentar em mesa, a falar bonito, porque lá fora ela vai sofrer. Então, eu aprendi a ser educada. E aí eu escuto, muito calmamente, porque sou educada, e digo para a pessoa: puxa vida, você acabou de dizer que se orgulha de sua avó, sua bisavó, tataravó ser estuprada. Você sabe o que é pegar no laço? É isso mesmo. É ser laçada como se laça um bicho. Eles faziam um nó assim, laçava, aquele nó entrava no pescoço e eles iam puxando a mulher até chegar próximo onde eles estavam, cometiam o ato do estupro, que às vezes, na maioria, era coletivo. E quando ela não morria no ato do estupro, eles amarravam de cabeça para baixo, como eu falei anteriormente, com facão cortavam da vagina até a cabeça. Vocês podem procurar um filme chamado Avaeté, com W. Avaeté, do Zelito Viana, do pai do Marcos Palmeira. O Zelito retrata um pouco essa cena no Avaeté. Então, quando eles não matavam essas mulheres, cortadas, debandadas ao meio, ou quando elas não morriam no estupro, ou eles se agradavam da fisionomia dela e queriam para ser mulher deles,
eles levavam para casa deles. E essas mulheres, quando da casa deles fugiam, eles faziam valer uma outra expressão que também é muito escutada. Minha avó foi pega no dente do cachorro. Ou, quando eles queriam pegar, soltavam os cachorros iam, mordiam a mulher na perna ou no calcanhar, ela caía e eles conseguiam capturar. Porque cachorro, na nossa cultura indígena, é usado para pegar animal. Tá vendo o que o índio significa? Então, a gente tem essa dor muito forte ainda, né? Porque a gente não sente só a dor da gente, a gente tem que sentir a dor do outro. E a gente não tem, nós indígenas, nós não temos que sentir só a dor do outro, nós temos que sentir a dor daqueles que nos antecederam também. Eu fico imaginando a dor de uma mulher sendo pega no laço e estuprada. E gritando para o filho correr. Isso é retratado na cena, uma cena muito forte que o Zelito conseguiu retratar. Eu digo que eu assisti porque eu fico na casa do Zelito, quando eu for no Rio. E ele me apresentou esse filme, né? Ele até me deu em CD, deve estar em algum canto aqui, o Abaeté. Então, isso aí, essa forma, quando eles levavam a mulher para a casa deles, eles não levavam só para cozinhar. Essa mulher ia parir muitos filhos, 10, 15, por aí ia. Esses filhos eram bastardos, não eram aceitos por eles. Eles engravidavam, elas pariam, eles engravidavam, elas pariam e assim ia. Só que esses mesmos filhos deram origem ao povo brasileiro. Nascia o que eles chamavam de mestiço, né? Então, esses filhos de espanhóis, portugueses com as indígenas, com as mulheres indígenas, que são frutos de um estupro e de um relacionamento forçado, mais tarde, eles vão se relacionar com o povo negro que chega para o processo do escravismo. Porque os indígenas encontrados aqui, eles não queriam se dobrar ao escravismo para o plantio e cultivo da cana-de-açúcar. Tampouco da seringa, que já estava sendo cultivada, que já tinha grandes seringais. Eu tenho livros aqui que falam disso, né? Eu tenho que ler também, gente, para poder, né, poder ter o que falar, e tem que ler. Eu sou que nem vocês, tem que ler também. Então, eu tenho vários livros aqui. Deixa eu ver. É muito livro, pessoal. Então, mas quem conseguir comprar esse, ó, Amazônia, Formação Social e Cultural, ajuda muito no seu conhecimento como pessoa, como professor. Olha aqui, ó, Sertões de Bárbaros, do professor Auxiliomar Ugarte, que é indígena, é o doutorado do Auxiliomar. Então, o Auxiliomar traz desse livro do século XVI ao XIX. O Benedito Maciel traz do 19 ao 20, eu trago do 16 ao 21. Porque eu tive a ajuda dos dois, então, no meu mestrado, os dois me ajudaram muito. Olha como está o livro. Todo marcado. A Grande Crise, que vai falar da borracha, da seringueira, do seringal, né? Então, é bom a gente estar se informando, porque a gente só vai poder falar aquilo que a gente também tem conhecimento, né? Se não, falar abobrinha. E falar abobrinha, eu não gosto de ouvir abobrinha, não. Então, a Grande Crise, e tem muito mais ali, né?
Tem muito mais, muito mais. Viagens filosóficas. Ó, esse aqui também é maravilhoso para ler. Só não sei se vocês conseguem. Eu tenho muitos livros de Amazônia, o Complexo da Amazônia. Análise do processo de desenvolvimento. Eu preciso ler porque eu escrevo sobre também, né? Com o meu olhar, do meu jeitinho. Não com essa forma aí de trazer um material tão grande, tão alto assim. Mas eu tenho que ter leitura para poder ver até que ponto eu... Porque nem tudo é verdade, né? Nem tudo é verdade. Toda a verdade, ela é possível de questionamento. Então, teve essa miscigenação. Os indígenas não queriam, eles preferiam apanhar, morrer, do que se dobrar ao processo de escravismo. E aí, eles trouxeram o povo negro, né? Os navios negreiros chegaram por aqui. Contam os nossos mais velhos que quando essas famílias fugiam dos canaviais e dos seringais, elas, fugindo, ancoravam nas aldeias. O Cambeba cansou de receber famílias fugidas. Deixa eu ver se eu encontro... Está aqui o Paul Marcoy. Espera aí. E aí? Minha estante está toda... Daqui a pouco eu arrumo. Que é porque ela aparece, né? Então, vocês estão vendo que eu estou puxando o livro, a bichinha está indo, os livros estão caindo. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu estou dizendo. Espera aí, deixa eu ver onde é que está. Está aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Acho que dá para ver, vocês estão vendo? Aqui é uma família... É uma família de negros, mestiços, negros brasileiros em São Paulo de Olivença. Na verdade, falo em São Paulo de Olivença, mas eles chegaram na aldeia Cambeba. São Paulo de Olivença é o município que nasce em cima da maior aldeia do povo Cambeba. Então, ele vai falar por aqui como que era São Paulo de Olivença, muito antes de virar cidade. E aí ele vai falar da presença, e os nossos mais velhos vão dizer que, de fato, quando eles encontravam fugitivos dos canaviais, fugitivos dos seringais, eles acolhiam. E esses acolhidos eram tratados muito bem por eles, de forma que acabavam se relacionando com os Cambeba ou com outros povos, porque os povos acolhiam, os Ticuna acolhiam, os Cocama acolhiam. Nós, povos indígenas, somos povos do acolhimento. Nós somos povos que acolhemos o outro. E esse acolhimento funciona como, para o não indígena, uma adoção. Vocês não adotam crianças negras, indígenas, periféricas, de mães que abandonam, de mães que jogam fora, de mães que não adotam? Né? Não tem quem adote? Tem, gente. Por que a gente também não pode fazer o mesmo? Com pessoas adultas, né? Com pessoas sofridas como nós. Com pessoas que vêm do mesmo processo de luta, de sofrimento, de resistência. Então, é normal uma pessoa dizer, olha, chegar numa aldeia e dizer, eu sou Cambeba, mas eu não sei da minha avó, não sei do meu avô, não sei. Eu queria muito aprender com vocês. Aí o cacique fala, ou o pajé, você quer estar com a gente, lutar com a gente, fortalecer? Quero. Pronto, então a partir de hoje você é uma ticuna, vamos dizer, uma cocama, uma baniwa, É assim.
Eu nasci na aldeia do povo Ticuna, no Alto Solimões, Amazonas, em Belém de Solimões. Se eu não soubesse quem eu era, porque a minha avó mantinha em mim viva essa memória, eu sou Cambeba, Cocama e o Itoto. Muita gente não entende isso. E acha, então, o que você é mesmo? Você é Cambeba, Cocama e o Itoto? É o famoso povo misturado. Porque pelo processo do aldeamento que eles faziam, que os missionários faziam, eles colocavam todo mundo junto numa mesma aldeia, que vinha fugindo, vamos dizer, pegava uma família Cambeba que vinha fugindo, pegava uma família Cocama, uma família Uitoto, Baniwa, e colocava todo mundo junto. Ali eles iam se relacionar. Então, eu sou Cambeba e Cocama por parte do papai e da mamãe, e sou o Itoto porque o pai da minha mãe, que é meu avô, né, então já é mais perto de mim, o meu avô, pai da minha mãe, é indígena vindo lá do Peru, é povo Itoto peruano. O Cambeba da minha família também vem do Peru, e o Cocama da minha família veio do Peru. Então, são povos que migraram do Peru para o Brasil, num processo também fugindo das formas de violências na época, epidemias que aconteciam por lá, né? Então, eu vou recitar aqui uma poesia para vocês e um canto, tá? Para a gente construir mais um pouquinho. Antes do descobrimento, não havia grades nem cercado. Cada povo convivia com o vizinho, pele pintada, corpos nus. Dias bons para viver. Do barro à panela, chá de pau de canela, açúcar a cana dava. O mais que queria, da terra brotava. Estamos no século XXI. Aldeias amedrontadas e o toque de recolher. Novamente o invasor dita regras, nos diz o que fazer. O cacique foi assassinado, o guardião da natureza foi derrubado. Seus direitos violados, quem irá nos defender? A luta é por território, proteção à biodiversidade, mas é difícil andar na cidade, sem temer a brutalidade. Somos entraves para o capitalismo, mas não se pode ficar no comodismo. E continua o grito por resistência, mas a maldade não para. Não guardo segredo, e minha voz dispara. Mataram mais um Guajajara. Onde foi? No Maranhão. Lutava por seu pedaço de chão. De que foi? Ah, uma bala de ambição. 19 de abril. Povo originário. Não sou índio. Tenho povo, sou nação. Em tempos passados me apelidaram, saquearam sem permissão. Fizeram aldeamentos, fui amarrado, escravizado. A mata me escondeu. Flechas atirei para ferir, carabina me rebateu. Resisti para mostrar que a educação vem de berço. Com amor vou ensinar. Sou Cambeba, Cocama, Tapuia, Uaiampim, sou Mura, Bororo, Tembé, Uaiuai, Munduruku, Suruí, sou Zoé, Macuxito, Pinambá, Somati, Pataxó, Caiapó, Miranha, Surini, sou Carajá, Ticuna, Arapium, Apinagé, Borari, Tucano, Aimoré, Amanaé, Potiguara, Tabajara, Canela, Guajajara, Trucá, Pancararu, Cariri, Funiô, Chucuru, Chavante, Caripuna, Caeté, Tupiniquim, Pacajá, Turiauara, Guajá, Caapó, Jacundá, Tapirapé, Nhambiquara, Anambé, Camaiurá, Aiacá, Paritintim, Carijó, Cariri, Tacanas, Catuquina, Tapirapé, Chaupana, Pareci, Canoeiro, Apurinã, Uapixana, Arapaço, Arara, Aranã, Arara do Pará, Aricapu, Aruá, Marajoara, Bacairi,
Axaninca, Runicuim, Aueti, Aticum, Gavião, Escariana, Jarauara, Caduel, Caimbé, Caixana, Caingangue, Calapalo, Calancó, Suruípaiter, Canamari, Canatarué, Canoê, Capinauá, Carapotó, Culina, Caxixó, Cinta Larga, Curipaco, Curuaia, Macurape, Macuxi, Palicu, Pancaru, Paracanã, Mura, Suiá, Sateremaué, Xanenaua, Chorel, Uitoto, Chacriabá, Chipaia, Choclém, Chocó, Ualapiti, Iauanauá, eu tenho dificuldade da pronúncia, Iauanauá, Juruna, Inhujá, Zurahã, Cambichuru, Terena, Yanomami, Guarani, sou daqui e estou aí. Onde moro se chama aldeia. Tribo não se diz aqui. Minha casa se chama Uca. Território meu lar. Sou a terra beijando o verde, sou o azul colorindo o mar. Ando, aprendo com um dia a dia. A terra, respeito meu sagrado chão. Minha sala de aula é alegria. Minha merenda é frutapão. Com chá de capim santo, vejo a hora pelo sol. Sem pressa de aprender, porque o amanhã é continuação. Escrevo na terra molhada, na areia para a água levar, mensagens ao boto rosa, recadinho para Iara guardar. Falar a língua materna, terna, é a mãe que ensinou. A força de ser persistência, resistência em mim tem valor. Quero escrever um novo tempo, com a tinta que vem da união, pensar universos e pontes, pensar universos e pontes, sem guerra, preconceito e discriminação. Sou povo originário da cor da terra, valente de guerra, quero paz no coração. Vocês encontram nos Saberes da Floresta. Então, eu vou fazer um canto, para que vocês conheçam também um pouco da cultura e a gente também descontrai um pouco desse tema pesado, né? Mas que é necessário falar, porque se não falar, não desconstrói. Anaué a cangatara, Anaué a cangatara, Pirangapiraciçaua, Pirangapiraciçaua, Anaué a cangatara, Anaué a cangatara, Pirangapiraciçaua, Pirangapiraciçaua. Anaué, 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 Canto porque resisto, canto de louvação. Canto porque insisto, menino, presta atenção. O canto que tu escutas
tem cultura e educação. Anauea Tungatara, Anauea Tungatara, Pirangapiraciçaua, Pirangapiraciçaua, Anauea Tungatara, Anauea Tungatara, Pirangapiraciçaua, Pirangapiraciçaua. Também é de minha autoria, né? O canto e a poesia, as poesias, a gente tem que produzir. É por isso que eu leio um monte de livro aí, quase todos eu já andei dando uma folheada. E não adianta comprar livro e só enfeitar a estante, tem que ler. Que aí você pode indicar, isso está nisso, isso está aqui, fulano fala isso, fulano diz isso. A Berta Becker, né, que já eu tive a honra de conhecer, porque é uma geógrafa, foi uma geógrafa. Então, a professora Berta Becker, diferente de outros geógrafos, ela falava de Amazônia, mas ela ia na Amazônia. Cansei de encontrar, de topar com a professora Berta Becker por Tabatinga, onde eu fiz a minha graduação em Geografia, pesquisando, branca, que parecia um negócio assim, e vinha toda vermelha no sol, com chapelão na cabeça, já com uma idade, e já tinha uma idade, e não se esquivava, não. Estava com a gente, fazia campo, dava aula, e isso é que nos torna vivos, né? Está sempre em movimento, o corpo tem que estar sempre em movimento, o espírito também. Então, aí vocês perceberam que essa miscigenação do indígena, do europeu, que eu digo europeu, né? Do europeu e do negro, deu a minha geração, a geração que veio antes de mim, a geração da minha avó. Né? Então, Márcia, mas fulano não tem pele de índio. E como é essa pele? Eu tenho pele de aldeia, inclusive está aqui, pele de aldeia nesse poema, nesse livro. Né? Eu tenho pele de aldeia, eu não tenho pele de índio. Não tenho mesmo. Então, eu quero saber também como é essa pele de índio, né? Porque ainda não... é tanta coisa que as pessoas inventam que a gente que é escritor vai ficando doido. Porque a gente vai querer responder essas atrocidades, essas idiotices, como diz o parente Nhambiquara, idiotice que vem muitas vezes dos próprios parentes, né? Que se acham que porque já tem um negóciozinho assim, acha que tem que humilhar o outro. Isso é do branco, gente. Branco, desculpa, tá, gente? Eu estou aqui pensando alto. Isso é do não indígena, que acha que porque tem um pouco de grana, humilha o que não tem. E aí a desigualdade social acontece no mundo. Justamente por isso, por essa falta de compreensão do que é solidariedade. Por essa falta de compreensão do que é partilha, do que é cooperação. Mas quando que eu vou deixar de ter a minha reserva aqui em casa para dar para uma pessoa que não tem? Quando que eu vou tirar R$200 da minha conta porque eu descobri uma família ali que está passando fome para me levar uma cesta básica? Vai trabalhar, eu trabalho. Todo dia eu vou dar aula, todo dia eu vou para o meu trabalho, eu volto. Vai trabalhar, vagabundo. Muito é isso que a gente escuta. Né? Na aldeia, nananina, não. Nananina, não, bebê. Na aldeia não é assim, gata. Na aldeia, se a gente não tem, o outro dá. Ele parte no meio o que ele tem. Mas aquela família não passa fome. Se vão pescar e alguém é acometido da panema é uma sorte, vamos dizer assim na língua aqui do não indígena. Né? Se outro não teve sorte de pegar o peixe, mas o coleguinha pegou, o coleguinha divide com aquele que foi acometido de panema e ele não passa fome, ele leva o peixinho para casa dele, para comer naquela noite ou naquele dia. Então, isso é partilha, a gente tem que aprender. E eu estou sentindo, muitas vezes, que isso está saindo de nós também. É como se você pegasse um punhado de areia
colocasse na mão e aquilo começasse a escorregar pela sua mão, você não consegue segurar, você tenta segurar e a areia vai saindo e o vento vai batendo e vai levando, daqui a pouco está sem nada na sua mão. Sua mão está limpa. Porque você não conseguiu segurar direito. Você não conseguiu fechar e unir bem os dedinhos para fechar e não deixar aquele punhado de areia escapar da mão. Esses são os nossos saberes. Muitas vezes a gente tem que segurar firme na mão e não deixar escapar. E segurar ali mesmo. E dar um pouquinho para um pouquinho para outro, para que eu segure também, vamos segurar junto, porque eu fico só espiando o que está acontecendo, né, nesses últimos tempos. Então, é isso. Na aldeia a gente não passava fome. Eu nunca passei fome na aldeia. Eu passei fome quando eu vim para a cidade. Aí eu passei fome, porque eu não vou mentir, né? Minha avó, era eu e minha avó só, nós duas. Então, a gente morava próximo de parente, mas parente não dava para a gente, não. Esses parentes que eu estou falando são parentes que não viviam em aldeia, que não cresceram em aldeia. Sabe quem são e o que são, né? Mas, por não viver em aldeia, não pegaram esse aprendizado de coletividade. Então, minha avó, muitas vezes eu vi minha avó chorar, porque determinada pessoa não queria fiar para ela, e era parente. Minha bisavó também, eu vi, mãe da minha avó. Então, essas coisas que, às vezes, a gente tem bastante coisa, estraga, né? E a gente não partilha, não dá para o outro. Ou eu não estou precisando mais de uma cama, a cama eu jogo no lixo, mas não dou para quem precisa. Na aldeia não tem isso, não. Quando a gente se muda de uma determinada casa, a gente não leva a casa com a gente, fica lá. Quando a gente saiu da aldeia, de Belém dos Solimões, a casa ficou lá. Outra foi morar lá e está lá. Inclusive, até descobri quem é o morador da nossa que hoje mora na casa que eu morei, né, na aldeia, lá em Belém dos Solimões, e me disse que a hora que eu chegar lá, ele deixa eu entrar na casa, rever minhas memórias, logicamente que a casa não é a mesma. A aldeia mudou sua estrutura, né, mas a memória da gente continua viva. E por continuar viva, a gente precisa fortalecer a cada dia, exercitar a memória, porque senão a gente esquece e cai no memoricídio, que é o extermínio da memória. Consciência Negra. Está nesse livro também. Dizem que consciência não tem cor, nem cheiro, nem sabor, mas às vezes faz a alma sentir dor. Consciência não tem cor, mas o mundo cultiva desamor. Logo negro é bandido, fedido. Fica aí, irmão, mão na cabeça. Larga tudo ou tá perdido. A consciência não tem cor. Olha o índio! De sem alma, ele o chamou. Expulso de sua terra, uma bala o matou. Consciência não tem cor. Mas Galdino foi queimado dormindo na estação. Abusaram da menina e ainda chamaram de nega do cão. Consciência não tem cor. Mas ainda se entende que indígena, para ser gente, tem que nascer de novo e viver no mato. Usar flecha e não caneta. Morrer sem fazer careta. E para os afro-indígenas, a coisa tem que ficar sempre preta? E consciência não tem cor. Então, o meu trabalho é isso, né? É trazer essas indagações, essas interrogações para a gente pensar, para a gente discutir em sala de aula, na rodada entre amigos, dentro de casa. A pessoa, você pegar um texto desse e chamar o papai, a mamãe, o tio, a titia para ouvir, eles não vão querer.
Mas se insistir, acaba querendo, né? Acaba conseguindo. Consciência indígena. Consciência indígena, cadê você? Onde está que não te vejo? Como tu és? Qual tua cor? Quero te conhecer. Preciso aprender a conviver com as diferenças para poder entender a consciência indígena, a consciência negra. Numa terra que deveria reconhecer a importância de ser originário, a cultura que pisou o chão, o maracá que te fez Brasil, era para soar em cada coração. Esquecidos do calendário, invisibilizados no direito de viver. É preciso que as escolas ensinem o que a consciência deveria saber. Consciência ambiental, consciência social, consciência do respeito, nessa terra Brasil que já foi colônia de Portugal. Consciência indígena pedimos em louvação, para não ver nossa terra ser palco de devastação, para não ver nossas crianças se envergonharem de sua nação. Protagonismo é de todos, na força da união, na partilha da coletividade, no sorriso do curumim, no canto que soa forte, na pisada suada no chão, no abraço e aperto de mão, amor amando cada irmão. Consciência é ver você no outro, o outro em você. É olhar com cuidado para ver de onde vem o cheiro da cobra grande, o cheiro que a aldeia tem. Esse é 19 de abril. Então, a gente compreende que essas lutas, elas precisam acontecer. Essas resistências, elas precisam acontecer. É fato que a gente já caminhou bastante. Nós já conseguimos muita coisa, né? Nós já conseguimos muita coisa. Hoje nós temos indígenas que são governadores. O da Bahia é indígena. Então, nós temos nossos parentes formados em direito, nós temos nossos parentes formados em medicina, nós temos os nossos parentes que estão em várias áreas, nas artes também, e nós temos os nossos parentes, é São Gabriel da Cachoeira, o município que eu queria lembrar. Então, São Gabriel da Cachoeira tem um prefeito atualmente indígena, no seu segundo mandato, eleito 2 vezes, e eu fui ouvidora do município de Belém até 2023, início, né? Em janeiro, o prefeito me exonera, porque também não é um cargo fixo, é um cargo político, né? Então, a gente sempre está na corda bamba aí. Então, e aí nós temos o Curubão, eu descobri a Ana Zilda Piratapuia como ouvidora lá em São Gabriel da Cachoeira. Mas nós temos, atualmente, o Lula criou o Ministério dos Povos Indígenas e colocou Sônia Guajajara, do povo Guajajara, Teneterrá. Então, pela primeira vez na história do Brasil, se tem uma mulher indígena nesse ministério. Isso é bacana, isso é bom. Bom para a articulação, bom para as lutas, fortalece bastante, visibiliza mais ainda essa pauta, né, que a gente precisa fortalecer da luta dos povos, mas é importante que a gente articule com todos os movimentos. Não pode o movimento ficar de fora, né? Todos os movimentos precisam estar articulados, criando rede. Então, é isso que eu peço à ministra Sônia, que atente bem para isso, né? Para que articule com todos os movimentos e a gente consiga se fortalecer em todas as bases. E nós temos também algo bem inédito, assim, que eu gostei muito de saber que a ex-deputada federal, Joênia Wapichana, ela vai para a presidência da FUNAI. E ela acaba se tornando também, fazendo história, e se tornando a primeira... Ela já fez história, né? Porque ela é a primeira deputada mulher a ganhar pelo voto direto. Então, ela teve aí, cumpriu seus 4 anos de mandato, daí a Joênia não se reelege,
Mas o Lula chama a Joênia para ser a presidenta da FUNAI. Então, ela faz história nesse espaço difícil que é a FUNAI, que a FUNAI ela é o antigo SPI, né? E ela foi criada... a FUNAI, desde que eu me entendo por gente, ela não foi criada para nos apoiar, ela sempre teve uma situação estranha, né? Então, com Joênia, a gente espera essa mudança, que a FUNAI mude, que ela mude a cara da FUNAI diante de todos os povos que já sabe quem é a FUNAI. Eu acompanho a FUNAI desde que eu morava na aldeia. Meu padrinho era o chefe de posto da FUNAI, Valmir Torres. Ele era um cearense, já morreu, era um sertanista. Então, eu cresci dentro daquele posto da FUNAI de Tabatinga, ali, indo lá, né? Indo tomar benção, minha avó me levava sempre que a gente ia a Tabatinga. Então, eu cresci vendo a FUNAI, desde lá, de 79. Então, a gente tem memória, né? Para vocês verem que eu tenho memória de aldeia, tenho memória de FUNAI, tenho memória de povo, tenho memória de leitura. Então, que eu termino dizendo que a gente pare de dizer que o 19 de abril é o dia do índio. Chito Manito, Iquiato Camutuni, Demirami. Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta, primeiro para agradecer a professora Márcia Cambeba por essa super aula. Eu acredito que todos aprendemos muito aqui com ela neste momento. E agradecer também a cada um de vocês que esteve aqui conosco essa noite, aproveitando esse conteúdo riquíssimo que a professora Márcia trouxe. Caso você queira rever essa live, ela vai ficar gravada neste mesmo link que você está assistindo. Então, caso você queira também mandar para os seus colegas, para os seus amigos, professores, para os gestores da sua escola, fique à vontade, é só encaminhar, copiar esse link que você está assistindo e encaminhar para quem você quiser. Eu fico muito feliz com este momento aqui no Instituto Casagrande, porque são momentos como esse que mudam a escola, que transformam a escola e que transformam a educação e a sociedade. Momentos de repensar, momentos de quebrar paradigmas e de compreender que a mudança é necessária. Então, a partir de hoje, nós não falamos mais que vamos brincar de índio ou que dia 19 de abril é o dia do índio. Nós sabemos, né, por meio dessa super aula da professora Márcia Cambeba, que dia 19 de abril é o dia dos povos indígenas e é um dia de luta e resistência para esses povos. Quem ganha com tudo isso, com toda essa diversidade, não são apenas os povos indígenas, mas a toda uma sociedade. Toda a sociedade ganha com essa ideia de diversidade, de valorização da cultura, de valorização dos povos que fundaram o Brasil, que estavam aqui desde o início. Então, eu agradeço a vocês pela presença, peço para que sigam o Instituto Casagrande nas redes sociais, o nosso Instagram é Instituto Casagrande Oficial, lá vocês terão todas as informações sobre os eventos, os próximos eventos do Instituto, e siga o Instituto Casagrande no Facebook, se inscrevam aqui no canal para que possam receber as notificações das nossas próximas lives. E aproveito para convidar vocês, falando em diversidade, falando da importância do respeito e da diversidade, o nosso próximo evento, que será o Seminário Internacional sobre Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Podem confiar, pessoal, porque esse evento ele está recheado de grandes nomes da educação que vão falar sobre uma escola para todos, porque esta é a ideia de que a escola seja um lugar diverso, um lugar de respeito, um lugar de cuidado, um lugar onde todas as pessoas possam crescer, aprender e se desenvolver. Então, fica aí mais esse convite para vocês. Agradeço novamente pela presença de todos e contem com o pessoal do Instituto Casagrande para tirar suas dúvidas. Sigam nas redes sociais para que a gente possa ter uma comunicação mais rápida. Lá no Instagram tem um link que você pode acessar o grupo Conecta para ser avisado de todos os eventos que acontecerão aqui no Instituto Casagrande também. Agradeço a todos vocês que possam levar essa informação para a sala de aula, para a escola, para os seus amigos, para os pais, principalmente para os estudantes. E que possamos nos encontrar em breve
aqui pela telinha do YouTube. Até mais, pessoal. Fiquem bem e até o nosso próximo evento. Tchau, tchau. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta. Segura na minha mão, passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou, me aceita como eu sou.